A paz do Senhor Jesus, tudo bom? Venho trazer uma porção da palavra de Deus aos nossos corações, uma palavra que vem já há alguns dias ardendo no meu coração para compartilhar com os irmãos. Nós vamos falar hoje acerca do profeta Jonas. E eu vou ler apenas um versículo, porque Deus quer falar, essa palavra tem direção. E eu até coloquei aí o tema, tratamento de Deus. Os irmãos vão me entender. Eu vou me ater a apenas um versículo e vou resumir a história do profeta Jonas, porque Deus quer falar ao seu coração nessa noite. Jonas, capítulo 2, no verso 7, diz assim: Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. O profeta Jonas recebeu uma incumbência de Deus. Deus ordenou que o profeta Jonas fosse até a cidade de Nínive pregar contra ela. Os habitantes e o rei de Nínive eram homens perversos e eles estavam praticando muita iniquidade. E eles penalizavam pessoas. E se você for pesquisar sobre o que acontecia em Nínive, o que aqueles reis faziam, sabe? Era abominável aos olhos de Deus. Mas Deus disse: Jonas, vá até a Nínive. E Jonas tentou fugir do Senhor. Ele foi para um outro lado, ele mudou o rumo dele. Ele recebeu uma palavra, uma ordenança direta do próprio Deus para que ele pregasse contra Jonas, contra Nínive, para que aquele povo viesse ser tocado pela palavra de Deus e se arrependesse das suas iniquidades. Eles eram homens tão maus, tão perversos. E é muito forte o que eu vou dizer, queridos, mas para que você entenda o nível da malignidade daquele povo de Nínive. E porque o Senhor tinha pressa que Jonas fosse até aquela cidade e pregasse a palavra de Deus para que o povo se arrependesse das suas iniquidades. Eles colocavam homens pendurados e eles eram colocados, eram lanças que eles colocavam no reto, sabe, no ânus, para ferir, estraçalhar a pessoa por dentro. Eles eram perversos. Deus iria destruir aquela cidade, mas Deus, ele é misericordioso. Então por isso ele enviou Jonas até Nínive para que apregoasse a palavra. Mas Jonas sabia que aquele povo era mau, então ele ficou com medo. Só que quando recebemos uma ordem direta do Senhor, uma ordem expressa, nós precisamos cumprir o chamado, né? O Senhor, ele tem um chamado na vida de cada um de nós, principalmente aqueles que conhecem ao Senhor, sabe? E Jonas tentou fugir. Isso pode acontecer nas nossas vidas, né? Em determinado momento, fugir do chamado de Deus, sabe? Não obedecer, sermos desobedientes. E Jonas achou que indo para uma outra cidade, ele realmente achou que ele iria fugir do Senhor. E quando Jonas, aqui no capítulo 1, diz que ele comprou uma passagem, que ele embarcou no navio, e no meio do caminho, naquela viagem onde ele estava tentando fugir, ele pensou: eu vou fugir de Deus, vou para outro rumo. Eu não quero exercer o meu chamado. Eu não quero fazer a vontade de Deus. Então vou fugir.
Jonas pensou que poderia fugir, mas não tem como fugir de Deus. Sabe, Ele sabe onde te encontrar, ainda que você queira fugir. E sobreveio uma tempestade, e Jonas estava indo para uma outra cidade, outros povos que não serviam ao Senhor. E veio uma tempestade, e Jonas foi para o porão. A palavra diz que ele entrou num sono profundo. E quando eles falaram, tem alguma coisa errada, porque eles tiraram o excesso de bagagem e as ondas não se acalmavam, a ponto de quase o barco afundar. Até que um deles foi até o porão onde Jonas estava dormindo, sono da indolência. Ele não queria ver o que estava acontecendo, ele estava fugindo do Senhor. Então eles foram tirar a sorte para ver se eles recebiam uma direção, por que estava acontecendo aquela tempestade. Até que um deles vai lá até Jonas. Jonas, clama você ao teu Deus, por que está vindo essa tempestade? Queridos, quando eu e você estamos fugindo do Senhor, pessoas que estão à nossa volta, eles vão passar por uma tempestade por causa da sua e da minha desobediência. Pessoas podem ser penalizadas porque você está fugindo do chamado de Deus na sua vida. E Jonas entende, sabe? E olha o que ele diz aqui. No versículo 14, Jonas capítulo 1, 14. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, este homem é Jonas, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. E preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. A fúria só cessou quando Jonas foi lançado ao mar. É porque eles acharam que era o excesso de bagagem. Mas, na verdade, aquela fúria, aquela tempestade sobreveio sobre aqueles marinheiros e cada um começou a clamar os deuses que eles serviam. E ali só Jonas que servia a Deus, mas Jonas estava fugindo. Então Deus preparou aqui, a gente ouviu muito falar Jonas na barriga da baleia, mas aqui a palavra está dizendo que é um grande peixe, né? Que tudo é criação do Senhor. E Deus preparou ali um grande peixe. E Jonas ficou ali no ventre do peixe, onde ele declara aqui no capítulo 2, ele diz aqui, e disse na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Imagina o que você é. Ele descreve o que foi para Jonas ficar aqueles 3 dias, aquelas 3 noites no ventre do peixe. Deus era um tratamento de Deus. Na vida de Jonas foi ficar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, no qual ele declara que ele estava no ventre do inferno. Imagina você dentro do ventre de um peixe, de um animal marinho. E ele ficou ali, imagina o cheiro que devia estar e tudo que tinha ali no ventre daquele peixe. No caso do profeta Jonas, era um tratamento de Deus. E na minha e na tua vida, quando por algum momento escolhemos não obedecer o chamado, não cumprir o chamado de Deus, existe um tratamento de Deus. Talvez
eu estou falando com algum fujão, com alguma fujona. Então essa palavra nessa noite está direcionada para os Jonas que estão fugindo do Senhor. Por vezes, coisas nas nossas vidas, o Senhor está fechando a porta. Veio uma tempestade na sua vida que você não está entendendo. Essa tempestade na sua vida pode ser uma enfermidade que você não esperava, um diagnóstico desfavorável. Pode ser uma tempestade que sobreveio na sua casa. E pessoas estão sofrendo, estão sendo atingidas por causa da sua desobediência. Porque você quis tomar um outro rumo. Você está fugindo do chamado de Deus. Então, tá ficando estreito para o teu lado. E você às vezes está desapercebido. Ou como Jonas, que se fez de desentendido. Ele achou que indo para o porão daquele navio, ele ia se safar. Mas não tem como fugir do Senhor. Em determinada passagem bíblica, o salmista diz: onde eu for, o Senhor vai me contemplar. Se eu estiver no mais profundo abismo, o Senhor vai me encontrar, Ele vai te encontrar. E ainda que seja necessário o Senhor te ferir, ainda que seja necessário o Senhor te colocar, sabe, no ventre de um grande peixe como fez com Jonas, ainda que seja necessário Deus fechar todas as portas, Deus pode permitir uma tempestade em todas as áreas da sua vida de uma vez só, como Ele fez com Jó, para que você desperte, para que você entenda o chamado de Deus na tua vida. Para de atrasar o chamado que Deus tem contigo. Para de se esconder, para de dar desculpas para não servir ao Senhor. Para de ficar fugindo. Porque pessoas à sua volta podem estar sendo penalizadas por causa da sua desobediência. Mas Jonas, ele diz aqui, no capítulo 2, no versículo 7, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Foi necessário Jonas ficar no ventre do grande peixe, que ele descreve aqui como o ventre do inferno, para ele se lembrar do Senhor. A alma dele estava desfalecendo. Em versos mais lá na frente, no capítulo 13, ele diz: é melhor que eu morra do que viver. Não declare isso, porque ele se lembrou de Deus. Por vezes, você está vivendo a sua vida para satisfazer os seus caprichos, seu desejo, e está esquecendo do Senhor. Então, precisou vir uma tempestade, precisou vir dias no ventre de um peixe que ele descreve como o ventre do inferno, para que ele então se lembre de Deus. Porque todo mundo quer ser abençoado pelo Senhor, todo mundo quer as bênçãos de Deus, mas quando fala em obedecer, quando fala em cumprir os mandamentos de Deus, aí a coisa fica estreita. Porque muitos estão indo até Deus para receber bênção, mas não quer o abençoador. Não está disposto a renunciar. Não está disposto a viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E exercer o chamado. Todos os homens na Bíblia Sagrada que o Senhor chamou para o serviço. Para fazer a vontade dEle, para cumprir um chamado celestial. E quando Deus chama, Deus garante. E se continuarmos lendo, o Senhor ouviu o clamor de Jonas e deu ordem que o grande peixe vomitasse Jonas. Ele não foi comido pelo peixe, ele ficou no ventre, sabe? E foram dias turbulentos, porque quando fugimos da vontade do Senhor, do chamado de Deus, durante um tempo,
Deus até vai dando corda, vai deixando você viver a sua vida, até você se arrebentar todo. Aí Deus puxa a corda para te trazer de volta. E Deus fez com que Jonas... E depois disso, a palavra vai dizer que ele tentou fugir. Ele foi para Nínive, ele pregou a palavra, o rei de Nínive. A palavra chegou até o rei de Nínive. Ele declarou um jejum nacional. Sabe, até os animais jejuaram. E o Senhor teve misericórdia. Jonas sabia que Deus era misericordioso. Ele não queria ver, ele ficou ressentido porque eles se arrependeram. Sabe? Mas Deus, ele é misericordioso. Ele é piedoso quando há um arrependimento. E Jonas teve que cumprir o chamado de Deus. Ele clamou, Deus ouviu, ele falou, o Senhor ouviu a minha voz. E ainda assim ele teve que ir praticamente empurrado a fazer a vontade de Deus. E aquela cidade foi poupada. Sabe? Tinham muitas crianças ali inocentes. No meio de pessoas bárbaras. E Deus teve misericórdia. E o que eu aprendo com o profeta Jonas, que ainda que a missão seja desafiadora, sabe, nós que transmitimos a palavra de Deus, é um peso de responsabilidade, porque tudo aquilo que falamos seremos provados. Mas escolha obedecer. Não espere o dia mau chegar. Não espere o diagnóstico desfavorável chegar na tua vida. Não espere que pessoas à sua volta sejam penalizadas, porque por vezes, para te atrair novamente, Deus permite que alguém que você ama muito seja tocado, para que você desperte. Por vezes Deus toca assim, para que você acorde. Deus toca no que você mais ama, para que você o reconheça, para que você clame por Ele, para que você se prostre aos pés do Senhor, porque era uma situação desesperadora. Quem poderia livrar Jonas do ventre do inferno, a não ser o Senhor? Ele teve que se lembrar de Deus, ele teve que passar por isso tudo para se lembrar do Senhor. Então, Jonas, entenda o tratamento de Deus, Jonas. Essa palavra para os fujões, é quem está querendo fugir da vontade de Deus. Chega. Chega de fugir do Senhor. Chega de fugir do chamado de Deus. Escolha obedecer e servir ao Senhor. Se essa palavra falou ao teu coração, essa palavra ela tem direção. Se você ficou aqui até agora, a mensagem ficou um pouco extensa, eu tentei resumir ao máximo, mas eu não poderia deixar de obedecer, porque o Senhor há dias me deu esse tema, tratamento de Deus. É porque tem Jonas, tem fujão, tem Jonas fujonas aqui, que precisam receber a porção dessa palavra. Se você entende, está entendendo o que Deus está falando contigo nessa noite? Ainda que você esteja fraquinho, mas faça a escolha inteligente, faça a escolha certa.
tudo aquilo que o Senhor já tem te ordenado, vamos colocar em prática, amém? Eu quero orar por você. Eu quero orar por Jonas, que está até aqui agora ouvindo essa palavra. Coloca a mão no teu coração. Eu vou orar pela tua vida. Amém? Pai querido, Pai amado, ó Senhor, a tua palavra, Senhor, foi ministrada. Eu sei que nessa noite o Senhor quer falar com Jonas, que estão passando num momento, Senhor, de angústia. Estão, Senhor, passando por um momento desesperador. Senhor, mas assim como tu fez com o profeta Jonas, Senhor, e ele te clamou e ele se lembrou de ti. E eu intercedo, Senhor, por esses irmãos, por essas irmãs que tentaram fugir, tentaram ir para outros caminhos, se arrebentaram, Senhor. Passaram, enfrentaram tempestade, enfrentou as profundezas, sentimento de angústia, sentimento de desespero. Senhor, existem Jonas aqui que até pensou em tirar sua própria vida, Senhor, mas porque escolheram outros caminhos que levou essa pessoa à ruína. Ah, mas nessa noite, Senhor, eu sei que tu é um Deus misericordioso. Eu sei que o Senhor restaura. Assim como o Senhor fez com Jonas, que deu ordem àquele grande peixe para vomitar ele e colocar ele na encosta. Faz isso, Senhor, essa noite. Coloca em terra seca, Senhor. Tira das profundezas da angústia esse meu irmão, essa minha irmã. Em nome de Jesus eu clamo a Ti, Senhor. Traz de volta, Senhor. Tira das profundezas da angústia. E traz, Senhor, de volta à terra, para que eles vejam a Tua luz, para que o sol da justiça resplandeça na vida desse Jonas, Senhor, que está me ouvindo. Ele sabe que é com ele, ela sabe que é com ela, Senhor. Que o tratamento de Deus não é para que eles se percam, mas que eles voltem ao plano original que o Senhor traçou para a vida de cada um deles, Senhor. E eu te peço, ó Deus, eu clamo a Ti, Senhor, porque Tu é um Deus de oportunidade, Senhor. O tratamento que o Senhor tem na vida deles está sendo doído, mas é para que eles, assim como Jonas, se lembrem de Ti, que o Senhor possa ouvir a voz e o clamor dos meus irmãos nessa noite, Senhor. E eu te agradeço, Senhor, que o Senhor continue nos ajudando e tendo misericórdia de cada um de nós. No Teu santo nome, Jesus, assim oro e já te agradeço. Amém. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Rumine essa palavra, medite na palavra. São 3 capítulos que falam acerca do profeta Jonas, um dos profetas menores da Bíblia Sagrada. Medite nessa palavra e Deus vai continuar falando contigo. Amém? Receba a porção dessa palavra e fique na paz do Senhor.